objetivo de nossa aula de hoje é revisar com você a associação de resistores elétricos. Nós iremos oportunizar questões envolvendo resistores que são associados em série, em paralelo e associações mistas. Para que a gente possa fazer isso, eu trouxe um mapa mental para que a gente relembrasse algumas características importantes. Inicialmente, a representação dos resistores. Lembrem-se que resistor é o elemento do circuito elétrico que converte energia elétrica em calor, ele dificulta a passagem de corrente elétrica. E eles podem estar disponibilizados em série. O que seria um circuito em série? Um resistor após o outro. E para cálculo de resistência equivalente, nos circuitos em série, eu faço a soma de todos eles. A principal característica dos circuitos em série é que ele mantém a corrente elétrica constante. Nos circuitos em paralelo, o que é que nós vamos ter? Nos circuitos em paralelo, se no circuito em série a associação nos permite ter a mesma corrente, nos circuitos em paralelo, esse tipo de associação permite-nos a mesma tensão ou diferença de potencial. Nos circuitos em paralelo, você faz o cálculo da resistência equivalente através do mínimo múltiplo comum. Veja, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Você também pode disponibilizar o cálculo da associação de resistores em paralelo em duplas de resistores, em pares. Como assim? Se você tiver dois resistores, você faz o produto deles, se eles estiverem em paralelo, obviamente, dividido pela soma. E mais uma dica, se os resistores forem iguais, você pega um dos resistores e divide pela quantidade. Imagina lá, por exemplo, que você tenha 4 resistores de 40 ohms cada, em paralelo. Você pega 40 e divide por 4. Então, estas são as dicas, estas são os lembretes que a gente precisava disponibilizar para você. Circuito em série, corrente constante, tensão variável. Circuito em paralelo, tensão constante, corrente variável. O primeiro exercício que nós trouxemos para você diz o seguinte: na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Sabendo que a resistência equivalente desse circuito vale 36, vou anotar aqui, e que são todos iguais, ou seja, todo mundo tem o mesmo valor, se eu chamar de R todo mundo aqui, tá? Qual seria o valor de cada resistor? Quando a gente trabalha em circuitos em série, a resistência equivalente nada mais é do que a soma dos meus resistores, R1 mais R2 mais R3. O exercício trouxe para nós que a resistência equivalente era de 36 ohms. E eu sei que todos valem a mesma coisa, então vai ficar R mais R mais R. 36 igual a 3R, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e passá-lo dividindo. 36 dividido por 3 vale quanto? 12. Portanto, os meus resistores, que são todos iguais, possuem qual valor? 12 ohms. Na questão de número 2, nós temos a seguinte situação. Um circuito tem 3 resistores idênticos de 16 ohms, 2 deles colocados em paralelo. É necessário que você faça a representação. Desenhe um terminal aqui, ó. Puxou 2 resistores, coloca em paralelo. O valor de cada um, 16. E aí você volta para o texto. Vamos lá. Um circuito tem 3 resistores idênticos de 16 ohms, 2 deles colocados em paralelos entre si e ligados em série com um terceiro resistor. Então você tem mais um aqui que também vale 16. Esse é o circuito que não foi dado, mas que você precisava desenhá-lo. A fonte te dá uma tensão de 12 volts. Aí a pergunta é, qual é a corrente que atravessa esse circuito? Como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo, meus amigos, é transformar esse circuito, que é uma associação mista, numa associação em série, para que você possa calcular a resistência equivalente. Sugestão que eu lhe dou, refaça o desenho do circuito, inicialmente destacando esses dois aqui. Você não tem 2 resistores em paralelo? Eles não são iguais? Quando a gente tem 2 resistores em paralelos, a resistência vale 16 dividido pela quantidade de resistores, 2. Então isso aqui vale 8 ohms. Olha o que eu vou fazer aqui. Esse desenho vai ser refeito de que maneira?
terminal, 8, repete o outro de 16. Fica assim. Qual é a condição que se apresentam esses dois resistores? Série. O que a gente faz? A gente soma 8 mais 16. A minha resistência neste caso valerá 24 ohms. Essa é a minha resistência equivalente. Diante da resistência equivalente, eu vou aplicar quem aqui? A primeira lei de Ohm. Resistência é a diferença de potencial dividido pela corrente. Vou trazer o 24 para cá. Quanto é a nossa tensão? 12 volts. A nossa corrente, estou procurando. A corrente elétrica sobe, o 24 desce. Vou ficar com 12 dividido por 24. Se você simplificar isso aqui por 12, fica meio. Você pode escrever meio ou 0,5. Qual a unidade de corrente elétrica? Ampere. Essa seria a resolução dessa questão. A questão de número 3 que eu trago para você diz o seguinte. Considere o circuito abaixo submetido a uma tensão de 120 volts. A dica é anotar tudo. E os resistores valem respectivamente 11 ohms. O 2 vale 20 ohms. E o 3 vale 5 ohms. Pergunta-se qual é a corrente que atravessa esse circuito. Primeiro passo, amigos, redesenhar essa estrutura e escrevê-la na forma de um circuito em série. Aqui eu já tenho 11. Eu vou ter que descobrir aqui. Veja o que eu estou fazendo. Quando eu destaco esses dois resistores em paralelo, eu lembro a você como é que deve proceder. Dois resistores em paralelo, você pode descobrir a resistência equivalente fazendo o produto dividido pela soma. Ficaríamos com 20 vezes 5, dividido por 20 mais 5. Ficarei com 100 dividido por 25. Então, essa criança aqui vale 4 ohms. Está aqui o outro terminal. Olhe para cá. Isso aqui se transformou em quê? Vanx, isso aqui se transformou num resistor em série. Eu posso fazer equivalente agora somando. 11 mais 4. Muito bem. Quanto que vai dar? 15 ohms. Para minha surpresa, já está tudo prontinho. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou jogar na primeira lei de Ohm. R é igual a U dividido por I. Diferença de potencial dividido pela corrente. O que é que eu vou fazer? 15. Quanto que vale a diferença de potencial dado no exercício? 120 volts. Sobre I. Joga o I para cima e desce o 15. A minha corrente valerá 120 dividido por 15. A minha corrente corresponde a quantos amperes? 8 amperes seria a resposta da questão número 3. Na questão de número 4, ele diz o seguinte. Considere o circuito abaixo, cujos resistores valem 10, 15 e 30. Determine a resistência equivalente. 10 ohms, 15 ohms, 30 ohms. Vanx, eu posso fazer assim, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pode. Poderia também fazer, se você quisesse, separá-los em grupos de 2. Você poderia fazer o R1 com o R2, verificava qual era a equivalente, depois fazia de novo com o R3. Vou fazer desta forma e você acompanha comigo. Vai ficar 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 30. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. Tirando o MMC aqui entre 10, 15 e 30, eu vou encontrar 30. E o procedimento matemático é dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Divide embaixo, multiplica em cima. 30 por 10 dá 3, 30 por 15 dá 2, 30 por 30 dá 1. 1 sobre REC é igual a 6 sobre 30. Vamos que isso é uma proporção. Eu posso fazer produto dos meios igual a produto dos extremos, ou posso simplificar o 6 e o 30. O caminho é o mesmo, você vai chegar no mesmo lugar. Se você multiplicar cruzado, vai ficar 6 vezes REC é igual a 30. REC é igual a 30 dividido por 6. Qual é a minha resposta?
5 ohms. É o cálculo da resistência equivalente do circuito em paralelo aqui apresentado. Questão número 5, nós temos um circuito em paralelo com 4 resistores. Ele diz assim: sabendo que todos os resistores do circuito a seguir são de mesmo valor, 12 ohms, então todo mundo igual, 12 ohms, e que a corrente elétrica que atravessa o circuito é de 1,5 ampere, determine a DDP entre os terminais A e B. Bom, primeiro passo. Veja que você possui 4 resistores em paralelo e todos são iguais. Como é que você faz a resistência? 12 dividido por 4. 3 ohms. Vanx, qual é o meu procedimento agora? Aplique a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. Resistência equivalente do circuito, 3. A tensão eu desconheço, mas a corrente foi dada no exercício, é 1,5. Esse 1,5 passa multiplicando, vai ficar 3 vezes 1,5 igual a diferença de potencial procurada. Quanto que vale 3 vezes 1,5? 4,5 volts. Lembre-se, diferença de potencial é volts, potência é watts, corrente elétrica é ampere. Dê uma olhadinha nessa questão. Calcule a resistência equivalente desse circuito. Esse circuito é um circuito em série, em paralelo ou misto? Esse é um circuito misto. Você vai identificar os terminais A e B, que aqui estão, né? E vai tentar transformar isso num circuito em série. Você vai enxugando até onde der. Se você der uma olhadinha onde eu estou destacando, você vai perceber que isso aqui está apresentando uma sequência de 3 resistores em série. O que você vai fazer? 2 mais 3 mais 5. Esse pedaço vale 10 ohms. Vamos redesenhar esse circuito? Está aqui o terminal A. Ele vem com um circuito, hoje o resistor tem um 6. Desceu aqui, tem um de 10. Continuou, você criou também um outro de 10, que foi aquele circuito em série. Vem aqui, ainda temos um de 4 aqui, ó. E chegamos no terminal B. Bom, isso feito, eu vou olhar de novo para esse novo circuito e vou visualizar que esses dois aqui que eu estou pontilhando estão em paralelo. Como eles são iguais, basta fazer 10 dividido por 2, vale 5. O que você vai fazer agora, Vox? Redesenhar o circuito. Você sempre tem que estar redesenhando. Ó, terminal A, passo por um resistor de 6 ohms. Aqui eu tenho agora um de 5 ohms. E fecho com um de 4 aqui, ó, até chegar no terminal B. Qual a resistência equivalente? Dê uma olhada no último dos resistores. Eu vou pontilhar aqui e você vai conseguir visualizar comigo que esses 3 aqui estão em quê? Em série. O que fazer? Somar 6 mais 5 mais 4. A minha resposta seria 15 ohms. Questão de número 7. A DDP entre os terminais A e B do circuito corresponde a 140 volts. Determine a corrente que atravessa esse circuito em amperes. Olhe para o circuito, ele é uma associação mista. Você vai ter que enxugar isso aqui. Olha, a primeira coisa que tu vai enxergar. A primeira coisa que tu enxerga é que esses 3 aqui estão em quê? Em série. Você deve somá-los. 25 mais 15 mais 20. Isso aqui vai te dar uma resistência de 60 ohms. Vamos redesenhar. Primeiro desenho. Está aqui o terminal A. Vem com resistor de 10 ohms. Desce com um de 30. Continua e traz para nós um de 60. Volta lá para o terminal B, encontrando no caminho um resistor de 5 ohms. Aí você vem aqui e fecha no terminal B. Vou pontilhar aqui para você enxergar o que eu estou falando. Esses dois aqui estão em paralelo. 2 resistores em paralelo, eu devo fazer, se eles não são iguais, o produto dividido pela soma. Isso aqui fica 60 vezes 30, dividido por 60 mais 30. Isso aqui teremos 1.800 dividido por 90.
Cancelo. Quanto é 180 por 9? 20. Vamos redesenhar o circuito. Terminal A. 10. Descendo, eu tenho agora 20. E aqui eu tenho outro de 5. Até chegar no B. Você percebe que os 3 estão em série? Esses 3 aqui, meus caros amigos, estão em série. Como é que vai ficar a nossa resistência equivalente? A soma deles. 10 mais 20 mais 5. A resistência equivalente desse circuito todo, se a pergunta fosse qual seria a resistência equivalente, já estaria aqui, 35. Mas não é isso que eu estou procurando, não. O autor não pediu isso. O autor pediu para que você achasse a corrente. Resistência é a tensão dividido pela corrente. Aqui está ela. Quanto foi que você achou para resistência? A resistência equivalente desse circuito entre os terminais A e B é de 35 ohms. A tensão é de 140 volts. A corrente vale I. Sobe o I na expressão matemática aqui apresentada e desce o 35 dividindo. Eu vou ficar com 140 dividido por 35. Qual é a minha corrente? Minha corrente vale 4 amperes. As questões são lindíssimas de eletricidade, né? Envolventes. Vejamos aqui a questão número 8. Determine a corrente elétrica que atravessa o circuito. Dá uma olhada no circuito primeiro para ver o que é que você tem. Você tem uma associação mista, mas você já tem aqui de cara a diferença potencial de 10 volts. Aqui você tem 2 resistores em paralelo e são iguais. Como é que você faz? 5 dividido por 2. Aqui vai dar 2,5. E aqui você tem 3 em paralelo. Olha o que eu vou fazer. 1 sobre R é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 5. Eu vou calcular isso aqui para depois redesenhar o circuito até deixar todo mundo em série. Vou tirar o mínimo aqui, entre 5 e 10 é 5, é 10, né? Divide embaixo, multiplica em cima, 10 por 5 dá 2, 10 por 10 dá 1, 10 por 5 dá 2. 1 sobre R é igual a 5 sobre 10. Você pode simplificar ou cruzar, fique à vontade. Se 5R vale 10, o meu R vale 10 dividido por 5, o meu R vale 2 ohms. O que é que você vai fazer agora? Eu vou redesenhar esse circuito. Olha aqui. Quanto é que vale a primeira resistência que você tem ali? 2,5. Vem aqui, desceu. Quanto é que você achou para equivalente aqui? 2. Fechou aqui. Quanto é que você tem sozinho aqui? 0,5. E aí, eu vou estar com uma tensão de quanto? 10 volts. Perceba que depois que eu fiz as duas associações em paralelo, eu obtive uma em série com 3 termos. Aqui está, que eu estou pontilhando para você visualizar. Esses 3 estão em série. O que tu vai fazer? Mariazinha, tu vai somar. A nossa resistência equivalente vai ser 2,5 mais 2 mais meio. A minha resistência equivalente vale 5 ohms. O que você está procurando? A corrente elétrica. Primeira lei de Ohm sempre presente nos ajudando, né? Ó, R igual a U sobre I. Quanto é a nossa resistência? É 5. Nossa tensão, 10. Nossa corrente, ela vai subir e o 5 vai descer. Você vai ficar com 10 dividido por 5. A nossa corrente elétrica corresponde a uma corrente de 2 amperes na questão de número 8. A penúltima questão de nossa aula traz o seguinte. Determine a diferença de potencial que o circuito está submetido, sabendo que a corrente que o atravessa é de 2 amperes. Dê uma olhadinha nesses 3 resistores aqui. Não são iguais? Como é que você vai fazer a resistência deles? O valor de 1 dividido pela quantidade de resistores. 1, 2, 3. Então isso aqui vale 10 ohms. O que você vai fazer agora? Redesenhar o circuito. Vantos, o que significa esse sinalzinho de menos e esse de mais? Isso aqui é um gerador. Então aqui eu tenho um de 10, depois eu tenho um de 5 e vou fechar o circuito.
eu vou obter um novo circuito em série. Se ele está em série, o que você tem que fazer com os resistores? Somá-los. 10 mais 5. Esse nosso resistor vale 15 ohms. É a minha resistência equivalente aqui, ó. Conclusão. R é igual a U sobre I. Primeiro lei de Ohm, uma proporção envolvendo diferença potencial e corrente elétrica. Eu vou fazer 15 igual a diferença potencial que eu estou procurando. Quanto que é a corrente? Ele disse que a corrente vale 2 amperes. Deu no texto que a corrente vale 2. Esse 2 deve passar o quê? Multiplicando. A minha tensão vai ser de quantos volts? 15 vezes 2? 30 volts seria a minha resposta. E para finalizarmos essa bateria de exercícios que revisa a associação de resistores, nós temos a questão de número 10, o seguinte. Determine a diferença potencial, ou seja, determine a tensão, entre os terminais A e B do circuito, sabendo que os resistores valem 14, 20, 30, 12. A corrente elétrica que está submetida a esse circuito vale 5 amperes. Bom, primeiro passo, redesenhar esse circuito, primeiro olhando para cá, ó. Isso aqui é um circuito em paralelo. 1 sobre R é igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 12. Tiramos aqui o MMC. 1 sobre R é igual. O mínimo entre 20, 30 e 12 é 60. Divida pelo denominador. Resultado obtido, multiplique pelo numerador. 60 por 20 dá 3. 60 por 30 dá 2. 60 por 12 dá 5. 1 sobre R é igual a 10 sobre 60. Eu posso cancelar os zeros. Se 1 sobre R é igual a 1 sobre 6, conclusão, o meu R vale 6 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Olha para cá, Mariazinha. Nós vamos ficar com o terminal A ligado a um resistor de 14 ohms, chegando agora a um de 6 e, por fim, chegando ao terminal B. A minha resistência equivalente, como trata-se de dois resistores em série, é a soma de ambos, 14 mais 6. A minha resistência equivalente vai valer 20 ohms. Agora, a conclusão é a aplicação da primeira lei de Ohm. R é igual a U sobre I. O que eu vou fazer aqui? Quanto que foi a resistência equivalente? 20. Quanto é a minha tensão? É o que eu procuro. Quanto que é a minha corrente? 5 amperes. Você vai pegar esses 5 e passar multiplicando. Quanto é 20 vezes 5, caro amigo? 20 vezes 5, vai 100 volts. Essa é a minha resposta. 20 sobre 5, você vai marcar 100 volts. Com isso, a gente fecha essa sequência de exercícios. Gostaria de pedir a você que assistisse de novo essa aula, que refizesse essas questões, fixasse esse assunto, porque a eletricidade é um assunto muito importante e você precisa sempre estar antenado.